Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais com um papo de inteligência aqui da O3 Propaganda. Hoje um convidado ilustríssimo aqui e estamos muito gratos dele estar aqui presente com a gente. Rodrigo Piffer Lemos, mais conhecido como Digo pra gente, que é amigo, parceiro e formamos juntos aí na Facamp. Digão, prazer estar aqui com você, cara. Prazer tê-lo aqui conosco. E diante de mais nada, assim, o Rodrigo, ele é fundador da Escola Zax, um cara puto empreendedor, de cabeça gigantesca, de coração gigante. Então, grato por estar aqui, meu cara. Queria que se pudesse se apresentar um pouquinho para a galera aí, para a gente iniciar nosso papo. Bacana, bacana. Obrigado pela apresentação aí. Gratidão enorme em estar aqui também, cara. Fico muito feliz de ver. Eu conheço o Matheus, né? Estudei na faculdade com ele. O Du conheço da faculdade, mas também trabalhei no início da minha carreira profissional. A gente trabalhou junto aí na GM7. O Vini tô conhecendo agora, prazerzão também. Então, muito legal, cara. Vamos lá. Me apresentando rapidinho. Meu nome é Rodrigo, mas mais conhecido como Digo aí pelos mais próximos. Eu sou formado em propaganda e marketing. Formei junto com o Matheus, inclusive. Eu tenho 28 anos. E hoje eu sou fundador da Escola Zax, né? A Escola Zax ela é uma escola de soft skills, né? As habilidades comportamentais que a gente fala que a gente nunca aprendeu na escola nem na faculdade, mas que a vida e o mercado de trabalho cobram, né? Então a Escola Zax é especializada em dar treinamento para jovens em início de carreira nas competências de inteligência emocional, produtividade, educação financeira, mentalidade empreendedora e uma parte de oratória, negociação e vendas, tá? Antes disso eu tive uma carreira aí pelo mundo corporativo, onde eu entrei pelo programa de trainee na 3M, gerenciei algumas contas lá em nível nacional, Drogaria São Paulo, Walmart, Onofre, depois eu fui para a BRF, Sadia e Perdigão, onde entrei logo no momento da carne fraca, né? Então eu fui uma das pessoas que mais recebeu o meme de carne de papelão no Brasil. Todos os meus amigos me zoavam disso, mas foi um período de muito aprendizado também, cara, em que eu assumi uma equipe de uma liderança. Inclusive eu atendia de Campinas até Mococa, né? A minha equipe Olha de só! vendas, eu atendia Mococa também por um tempo. E depois eu fui para supervisor de merchandising, saí de uma equipe de 9 pessoas para uma equipe de 20 e poucas pessoas, então atendendo daqui de Campinas até Caraguatatuba. Então foi um desafio bem legal. E desde 2016 eu também empreendo com produção de eventos em paralelo com essas empresas. Então eu sempre gostei muito dessa ideia aí de ter um negócio próprio. E hoje eu estou 100% empreendendo, muito na Escola Zax, e eu ainda tenho uma ou outra responsabilidade aí com relação ao marketing dos eventos. Mas esse é um pouquinho de mim aí. Show demais, Digo. E para brilhantar esse tema de hoje, nada melhor do que tu, cara, para estar falando do tema central do nosso papo aqui, que vai ser empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? O empreendedorismo interno, corporativo, alinhado isso com inteligência emocional no cenário atual de crise, cara, né? Que nada. É claro que a inteligência emocional, a gente tá falando aqui de parte de empreendedorismo, mas ela também começa com algo interno, no dia a dia, pessoal da pessoa. Você não desvincula o profissional do pessoal, é uma coisa só, né? Meu caro, como que você gostaria de começar relatando sobre isso? Realmente, isso que eu falei, acho que faz sentido, né? Esse elo entre profissional e pessoal não desgruda, né? A inteligência emocional, ela vem de si, assim, ela vem do pessoal e ela se torna profissional também. Total, cara, total. Eu acho que essa observação inicial que você comentou aí de não ter uma linha muito clara entre a divisão do pessoal para o profissional, eu acho que é um bom início dessa conversa nossa aqui, né? A inteligência emocional ela é uma habilidade comportamental, né? Então a gente fala que ela vai se aplicar para tudo na nossa vida e é algo que a gente deveria sim ter aprendido desde a época de escola, né? Existem programas educativos, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço, tá? Deve ter em muitos outros países também, mas que iniciam o ensino das competências emocionais desde as primeiras séries, né, do ensino básico. Então, é um negócio que agora que o mundo está começando a despertar cada vez mais para isso, mas existe uma geração inteira, inclusive a nossa e todas as outras mais velhas do que nós, que não tiveram nenhum tipo de aprendizado sobre inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional como um todo, a gente está falando de uma série de coisas que se impactam
que vão impactar tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. Então, porra, gerenciar a própria ansiedade, quando a gente está falando de um momento que a gente nunca viveu, que nem é esse de pandemia, né? Gerenciar a ansiedade, gerenciar a tristeza e frustração, né? Desmotivação no trabalho, briga entre relacionamentos, construir relacionamentos melhores, né? Ter uma visão mais empática, entender mais o lado das outras pessoas, entender que cada um tem uma série de experiências por trás da vida que faz com que ela interprete um fato, às vezes, de uma maneira diferente com a que eu interpreto, né? E aí existem diferenças, enfim. A inteligência emocional ela vai muito nesse caminho. Mas eu queria até tomar um tempinho inicial aqui dessa conversa, que eu sempre gosto de começar todo e qualquer tipo de papo falando de inteligência emocional, falando primeiro do que não é inteligência emocional, né? Porque, sim, infelizmente, existe uma compreensão errada do que é, né? E eu acho que até, assim, com entre aspas, o advento do coaching, isso até que se popularizou de uma maneira muito ruim, virando até piada, né? Já deve ter visto aí o vídeo do Porta dos Fundos, não sei se já viram, já? Já. Virou piada para muita gente, mas isso não tira a importância do tema, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar, assim, compartilhar aqui, o que não é inteligência emocional, e isso vai impactar bastante no intraempreendedorismo e no empreendedorismo, né? Primeira coisa que não é inteligência emocional, não é sobre se sentir bem e se sentir feliz o tempo todo, né? Não é sobre, por exemplo, engolir a emoção e segue o jogo, né? Não existe isso. Inclusive, as emoções são como se fosse um sistema de sobrevivência para a gente, né? Hoje a gente não vive mais num ambiente de constante perigo, mas para pensar nos nossos ancestrais. Eles precisavam de alguma coisa que avisasse que eles estavam em perigo para que eles tivessem a melhor ação ali, né? Então, sei lá, você cruzou com... A gente sempre dá esse exemplo, né? Você cruzou com um tigre dente de sabre, cara, você vai ou lutar ou você vai correr, meu irmão. E hoje ninguém cruza aqui na rua com um tigre dente de sabre, mas a gente cruza, por exemplo, com o chefe que te dá um monte de feedback ruim e você acha que ele é escroto. Ou você cruza com uma plateia cheia de pessoas e você encara isso como perigo. Enfim, tem mais uma porrada de situação que a gente cruza e a gente acaba enfrentando isso como perigo, né? É como se fosse uma programação do nosso cérebro para esse tipo de coisa. Então, primeiríssima coisa que eu gosto de falar sempre é do que não é inteligência emocional. Não é sobre se sentir bem e feliz o tempo todo e também não é sobre engolir a emoção e seguir o jogo. Também não é sobre fingir que está tudo bem, né? Ah, não, tá tudo bem comigo. Ah, não, pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo, tá tudo bem. Não é também sobre não demonstrar emoções, né? Sobre ser uma pessoa fria. Tudo isso não tem nada a ver com inteligência emocional, e mais do que isso é praticamente o contrário do que é, né? E pelo amor de Deus, também a inteligência emocional não é autoajuda barata, embora exista autoajuda barata, né? Tem muita ciência por trás da inteligência emocional. Então, eu gosto sempre de começar esses papos, cara, falando disso, porque existe um estigma aí, né, cara? Uma percepção meio ruim da inteligência emocional para muita gente. Sim, perfeito, cara, exatamente, concordo plenamente com isso. Acho que nada melhor do que você para estar falando sobre isso. Você atua e gerencia e cria e dá aula disso, então você tem muito mais perspectiva para falar sobre isso. Mas uma coisa muito legal que você falou, cara, é essa percepção do perigo que te causa certas ansiedades e te bloqueiam para fazer alguma coisa, não é? Seja no mundo corporativo ou seja no teu dia a dia pessoal, né? Então, acho que isso é muito legal para transmitir um cenário que seja favorável até quando você tem a inteligência emocional, mas você consegue estar dentro de um cenário mais propenso a criar coisas, a inovar coisas, né? Porque esse sentido de você fugir, se bloquear, você não vai se desenvolver de nenhuma forma, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa que você está comentando aí, vamos pegar o exemplo da pandemia que a gente está vivendo aqui, né? E um negócio que gera ansiedade para todo mundo. Para começar, não existe uma pessoa, por exemplo, que não está sentindo nada. Ela sente. O que existe são pessoas que estão lidando melhor e pessoas que estão lidando pior. A emoção, que nem esse negócio que eu falei aí de ancestralidade, de sistema de sobrevivência mesmo, é um negócio que a gente não controla. Não se controla a emoção. Então, assim, obviamente tem algumas pessoas que têm uma intensidade maior em alguns momentos, mas todo mundo sente. O negócio é que existem algumas pessoas que sabem lidar melhor. E falando é muito fácil.
né? Mas que nem você comentou aí de se a gente não se deixa tomar pelas emoções, é meio óbvio, né? A gente não vai ter uma ação destrutiva, né? Que no caso seria, vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que está em home office e ela não estava acostumada com home office, aí tem filho em casa, ou tem um cachorro que não para de latir do vizinho, não está acostumada. Enfim, a pessoa está super ansiosa, não tem aquela certeza do que vai acontecer no futuro, aí ela não sabe lidar com o que está acontecendo aqui, porque ela não está acostumada, começa a ficar estressada, vira uma bola de neve, e aí tudo vai piorando. Tudo vai piorando. Então, isso acontece não só em momentos de pandemia, né? Acontece, por exemplo, num momento, vamos pegar um exemplo aí fora de pandemia, vai. Você está num dia ruim, você acordou, você mora com a sua esposa, você acordou, vocês tiveram uma leve discussão ali, porque vocês discordaram em um ponto, aí chega no trabalho, você viu que um cliente que você ia vender, ele não vai mais comprar, e você ainda tem uma briga com o seu sócio. Aí acabou com o dia todo, né? E aí você começa a ter alguns comportamentos destrutivos e tudo mais, enfim. Existe muito essa questão de a gente tem que desconstruir a questão de não aceitar essas emoções. Porque o primeiro passo para a gente conseguir lidar com elas é aceitar, literalmente. E aí fica mais fácil aceitar quando a gente entende que é um negócio natural do nosso corpo, a gente vai sentir. Se você lutar para não sentir alguma coisa, aí sim que você vai ter uma chance muito mais alta de ter uma reação destrutiva, né? Então, trabalhando essa questão da aceitação, a gente consegue partir para um segundo passo, que aí sim conseguir gerenciar, ou pelo menos tentar gerenciar, né? Então, essa parte da inteligência emocional não é tangível, cara, é difícil, não é que assim, eu vou aprender a programação, ou vou aprender Photoshop e você aprende o comando que faz tal coisa. Não é assim. Você aprende um pouquinho de como funciona a inteligência emocional, mas você tem que colocar em prática no dia. Vai dar errado, aí você coloca no outro. Vai dar um pouquinho menos errado, mas vai dar errado. Aí você vai continuando, né? Cara, e ser empreendedor é isso, né, cara? É se colocar a todo momento sobre um universo de desafios, mas você tem que ter coragem para enfrentá-los todo dia. E você vai aprender todo dia, você vai aprender fazendo. Você tem a técnica, você tem a teoria, né? Mas você está aprendendo fazendo, você tá diante da cara e dando a cara para bater, né, cara? E como as coisas estão muito vinculadas, né? Isso é muito legal. Tem uma interpretação dessa questão que você está comentando, de realmente, cara, a gente tem que dar as caras à tapa. Né? Eu vejo claramente o quanto que eu dando as caras à tapa por aqui, tanto na empresa de eventos quanto na empresa da escola Zax, né? O quanto que eu consegui me desenvolver com isso. Só que existe uma parte por trás que eu acho que é muito importante para a gente se falar, principalmente para quem está empreendendo, que é aí que existe aquela linha tênue da interpretação, né, da autoajuda barata e da inteligência emocional. Porque quando a gente ouve alguns discursos assim, e realmente é verdade o que você está falando, tudo isso que a gente está falando de dar a cara a tapa e de criar resiliência, mas isso daqui vai ser algo construtivo, vai ser algo positivo, se você tiver uma baita preparação antes, né? Então, assim, tem que ter um puto do estudo antes. Se você vai abrir uma agência de propaganda, vocês têm que ser bom no que vocês fazem, né? Não adianta só dar a cara a tapa, você vai aprender? Vai, mas tem que ser bom no que você faz, entendeu? Então, você vai abrir uma escola, tem que ser muito bom no que você faz. Por isso que não sou só eu que dou as aulas. Inclusive, eu sou a pessoa que menos dá aula. Eu tento trazer outras pessoas que são especialistas no que fazem todos os dias, né? Todos os dias estão praticando o que estão ensinando lá, porque daí eu aprendo junto com essas pessoas. E aí sim, eu acredito que eu venho estudando bastante para poder dar as aulas também, mas você começa a trazer coisas para o seu redor, que aí é estudo, preparo, entre aspas, funcionários, sócios ou professores, enfim. Você vai trazendo uma coisa para construir uma base para você. E aí, com essa base sólida, aí sim você vai encarando, você vai dando a cara a tapa e você vai aprendendo. Então tem essa questão do preparo antes que é muito importante, que infelizmente a autoajuda barata não é que ela menospreza, mas ela não fala sobre, ela simplesmente compartilha, vai, dá as caras que vai dar certo. Não vai, meu irmão. Se prepara bastante antes e esteja preparado para dar errado. Né? Então, eu acho que isso é um ponto super importante dessa conversa. E aí a outra parte, que é depois que você já tem esse preparo pronto, é a questão de ressignificar algumas coisas. Porque, cara, desculpa a palavra, mas vai dar merda. Em algum momento vai. Em algum momento vai e acontece, faz parte. Então, se você tem essa capacidade de ressignificar esse problema no sentido de, cara, é um problema. Onde que eu errei, por que eu errei e como que eu faço para eu não errar nisso daí de novo? Você ressignifica isso como uma baita oportunidade. Né? Então, para a próxima vez eu vou estar muito melhor, porque na hora que aparecer tal situação, tal circunstância aqui,
eu vou conseguir dar um passo para frente e aí eu vou encontrar um outro problema. Não existe ausência de problemas, né? Eu acho que depois de o preparo tá sendo muito bem feito, para quem quer empreender, a segunda parte é essa de ressignificar todos os obstáculos, porque eles vão aparecer, cara. Acho que o ressignificado é justamente esse, encarar o problema como obstáculo, não como problema. O problema é superá-lo. Bastante, e eu queria saber a sua opinião sobre ele. Tem um conceito que a gente acha que, é o que a gente está falando aqui, empreender não vai ter, não só empreender, mas viver. A gente vai recuar nos desafios e se apequenar. Então, um conceito que vem bastante sendo falado é a questão da coragem. A gente precisa de coragem para encarar esses tigres de sabre do dia a dia. Mas coragem, ela, em alguns casos, tem equivocadamente um conceito equivocadamente equivocado, que seria coragem seria ausência de medo, e não é ausência de medo, seria enfrentamento do medo. Tipo assim, cara, eu tenho medo, mas o medo é uma coisa importante, o receio é uma coisa importante, porque ele te prepara assim, te prepara, cara, se eu tenho medo, então eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou aprofundar, eu vou trazer pessoas que vão ser especialistas na área para dar aula junto comigo, porque eu garanto a qualidade do curso. O Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele diz num livro que quando ele tem pavor de andar de avião, tem pavor. E antes dele entrar no avião, só que a vida dele pede que ele ande de avião todos os dias, praticamente. Antes de entrar no avião, quando ele cruza com o piloto, os comissários de bordo, ele pergunta para o piloto se o piloto tem medo de voar, se ele tem medo de avião. E ele fala assim, quando o piloto fala que não tem, ele apavora. Ele fala, não, bicho, ó, fica sossegado, tô acostumado. Ele falou, eu entro em pânico, porque assim ele não está preparado para as adversidades. Claro que ele tem toda uma capacidade técnica para estar no posto que ele está, mas ele fala que ele só fica tranquilo quando a pessoa fala que também tem medo. Assim, a pessoa que tem medo, ela está atenta, ela está mais precavida, ela está mais preparada para os improvisos. Então, o medo, muito legal. A coragem não pode ser ausência de medo, ela tem que ser um enfrentamento com a preparação necessária. Eu queria que você comentasse o que você acha desse Perfeito, eu concordo demais, tá? Eu concordo demais e, inclusive, eu quero retomar o que eu tinha acabado de falar, que é uma das primeiras partes, é a aceitação das emoções, né? Então, quando você enfrenta o medo, você fala assim, sim, eu tô com medo, mas vamos embora, vamos ver no que vai dar, né? Eu tô preparado para isso. Sei lá, no caso do avião, ele chega e fala, o piloto de avião, ele tem medo? Tem. Ele aceita primeiro isso e depois ele para pensar, pô, eu tenho não sei quantas mil horas de voo aqui, né? Eu sou uma pessoa capacitada para isso. Então, assim, ele vai saber lidar com o medo muito melhor. E aí vai, entre aspas, o que a gente chama que é a gestão das emoções. Ele gerencia isso para que seja algo produtivo para ele. Então, o medo que ele sente, que ele vai sentir, não tem como não sentir, né? Não existe não sentir emoção, não existe controlar a emoção, existe gerenciar. Então, ele usa isso a favor dele. Como que ele usa? O próprio medo dele faz com que ele fique super cuidadoso. Não, imagina você entrar naquela cabine de avião e ter 1 bilhão de botão. O que você faz? O cara preparado, com tantas mil horas de voo, não sei o que, ele sabe, não, eu tenho que apertar esse. O medo faz com que ele fale, às vezes faz até um double check, fala com o copiloto, enfim. O medo faz com que ele tenha todas as precauções necessárias para que o voo seja o mais seguro possível para todas as outras pessoas, né? E isso vai, dá para a gente fazer uma analogia com uma pessoa, por exemplo, que está empreendendo ou intraempreendendo, né, dentro de uma empresa. Então, assim, você tem o medo? Tem. Só que se você aceita esse medo e você consegue gerenciar isso, fazer isso bem feito, e aí um pequeno detalhe aqui, não é tão fácil assim, né? Não é falando sobre que a gente vai conseguir, é com a prática. Mas com a prática, quando a gente consegue fazer isso bem feito, a gente tem cada vez mais respostas construtivas para isso. Então, sei lá, você está com medo de ir num cliente enorme que vocês vão visitar. Nossa, cara, mas e se a gente não conseguir, e se a gente passar vergonha na apresentação, e se ele não gostar disso, se ele não gostar daquilo e tal... Você pode deixar isso tomar conta de você e fazer uma apresentação péssima, que você vai estar tremendo lá, ou você pode, de alguma maneira, com a sua prática, tentar ressignificar esse negócio para que você chegue lá e tenha todos os cuidados possíveis para fazer a melhor apresentação. Revisa, treina com seus 2 sócios, treina com uma outra pessoa, pede o ponto de vista de cada um, filma você falando para ver quais são os pontos de melhoria que você acha, enfim.
Isso só nesse exemplo aqui rápido de conseguir adaptar o piloto do avião para o mundo aqui de empreendedorismo de vocês, né? Sim. Mas um ponto que eu ressalto aqui de novo, tá? É a questão da prática. Porque não é, por exemplo, a gente falando sobre que a gente vai conseguir fazer. É a gente falando sobre, tentando fazer, dando errado e tentando de novo, que aí sim a gente vai de pouco em pouco conseguindo fazer. Esse é um ponto super importante. E um outro que eu até anotei aqui enquanto você estava falando, eu não lembro onde eu ouvi isso da coragem, eu não lembro onde tem essa frase que você falou, e tem uma outra frase que ela meio que complementa isso, que a coragem não é um negócio assim, que você tem, né? Nossa, a coragem. Agora eu tenho coragem, eu tô uma pessoa corajosa. Não é isso. A coragem, ela é meio que um paredão construído de uma porrada de tijolinho. Essa analogia serve para uma porrada de coisa. Mas a coragem é, por exemplo, você chega lá e você consegue fazer, por exemplo, uma boa apresentação para um outro cliente. Aí você consegue fazer depois uma venda para um upsell para um outro cliente, você vende um outro produto que você já vendia. Aí depois você recebe um prêmio com a agência O3. Aí depois você recebe X, Y, Z. Você vai construindo algumas pequenas conquistas que vão te ajudando a criar mais coragem, ou seja, enfrentamento do medo. O impossível ele é feito de partes possíveis. Não é essa a sentença que você quer chegar? Perfeito, cara, perfeito. É o livro possivelmente do Caio Carneiro. Eu não conheço. Não, eu conheço o Caio Carneiro, mas a frase não. Mas eu adorei a frase. Essa frase é dele? É dele, possivelmente é dele. Você foi falando aí, eu fui. Quando não souber de quem é, fala que é tua. É de um grande sábio. De um grande sábio. Mas é isso, cara. Querendo ou não tem como escapar disso, né? Porque imagina você com nenhuma experiência. Imagina, vamos pegar o exemplo da O3 ou até do piloto de avião, né? Imagina uma pessoa com nenhuma experiência. Como que você espera que ela enfrente o medo tranquilamente? Né? Pô, é difícil. Agora, depois que ela vai conseguindo construir alguns pequenos resultados, vai ficando mais fácil para ela. Só que de maneira alguma, ela não teve que ter no começo. Ela teve que ter. Só que para um desafio que estava ao alcance dela. Né? Então, entre isso, a gente vai desdobrando, vai indo para vários assuntos. Mas esse é um outro assunto super legal, que é conseguir assumir alguns desafios que estão dentro dessa sua... Dentro ou quase saindo dessa sua capacidade. Né? Às vezes você assume uma parada enorme e aí você vai ficar super ansioso mesmo. Faz parte, não vai conseguir. Aí você vai ficar ansioso porque você está ansioso quando você precisa fazer, aí já era, meu irmão. Aí entrou na bola de neve e aí o negócio piora mesmo. Então a gente tem que estar sempre cuidando ao que a gente está se expondo, entendeu? Para que a gente consiga gerenciar de uma maneira mais fácil. E a gente falando de medo e coragem sobre esses conceitos, Digão, a gente está vivendo, talvez, para a nossa geração e dos nossos pais, nossos avós pegaram um pouco de Segunda Guerra aí também, mas para nós e para os nossos pais, e para a galera mais jovem também que a gente, talvez o maior medo da nossa geração, né? E dessa pandemia toda, desse cenário que está virando caótico, né? E a gente não sabe aonde que vai dar isso, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, a verdade é essa, né? Nunca ninguém sabe, mas está cada vez mais aflorado isso. Esse medo, Matheusão, vejo ele, cara, desculpa ele cortar aí, mas ele é o medo mais primordial possível, que é o medo do desconhecido, sabe? E o medo de não saber o que fazer diante de um cenário tão nebuloso que a gente vive, né? A gente não sabe muito bem o que vai ser daqui a 20 dias, cara. É impressionante isso, sabe? E ainda assim, pô, se a gente retirasse todo esse caos que tem se instalado durante o cenário de pandemia, ainda assim, eu acho que a gente passa por alguns momentos com um avanço tecnológico se dando de uma forma tão rápida que a gente não consegue saber, mais uma vez, repito, vamos retirar esse cenário de pandemia, a gente não consegue saber o que vai ser nos próximos 5 ou 10 anos, sabe? O que vai ser relevante? Será que quando ficar eu mais velho, qual vai ser o emprego que meu filho vai ter? Sabe? É o medo do desconhecido mesmo. Né? Sim. Perfeito. Edu, você pode falar, Matheusão, pode falar. Não, eu queria só complementar de que concordo com o Du plenamente, mas do momento que a gente está vivendo, talvez o maior desafio da nossa geração de se reinventar, de inovar, de enfrentar o medo de fato, não se acovardar. É claro que existe um medo de sobrevivência, a gente vai do tigre dente de sábio lá que o Diego estava falando, né? Tem um lá fora, a gente não sabe como que vem pelo ar o negócio, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre,
mas não é a hora da gente se retrair, pelo contrário, agora é o momento da gente ir para frente, agora é o momento da gente se reinventar, agora é o momento da gente criar, inovar, né? A gente ter coragem para pensar isso. Seria a minha posição. Cara, muito, muito legal esse ponto. Eu queria até complementar com uma questão que é assim, vocês comentaram do medo, né? Dessa situação que a gente está. Isso dá para levar tanto para a pandemia, e eu vou entrar no cenário pós-pandemia ou sem pandemia, que o Du comentou também, mas no cenário da pandemia, a gente fala da questão do medo, porque, cara, a gente saiu da nossa rotina completamente, né? Todo mundo mudou a rotina, 100%. E tem uma coisa que o nosso cérebro ele é programado, entre aspas, para gostar, é de previsibilidade. Porque a gente gosta de saber o que vai acontecer, porque se a gente sabe o que vai acontecer, a gente está meio que na zona de conforto e isso demanda menos energia. O nosso cérebro ele tem, falando assim um pouquinho de neurociência, ele tem uma programação para evitar gastar energia, ou seja, para economizar energia. Então, qualquer mudança no ambiente gasta energia. E o nosso cérebro ele é programado para não gostar disso. E aí vem toda aquela questão da emoção, que a gente não controla e tudo mais. Enfim. Então, o primeiro passo, literalmente, vai ser a questão da aceitação. Mas depois vem uma das maneiras de lidar com isso, e aí entra também num cenário sem pandemia. Tá? Vocês deram um exemplo aí vamos supor que não existisse essa pandemia, né? Daqui 5, 10 anos, o que vai ser do mundo? Você tem algum pitaco? Você sabe o que pode acontecer? Cara, é muito doido isso, porque a única coisa que a gente consegue imaginar é cada vez mais a tecnologia, né, se fazendo presente nas nossas vidas. E eu não consigo imaginar como ela pode se inserir ainda mais, mas se eu pudesse chutar, eu diria mas isso. Ninguém consegue, esse é o tio do negócio, entendeu? Você não consegue cravar. Eu, você, Vini, Matheus, ninguém que está assistindo esse vídeo tem um poder de atuação sobre isso. A gente não tem. O que vai vir a ser, vai vir a ser. Agora, tem uma coisa que a gente tem um poder de atuação sobre, que é a questão da nossa própria preocupação. A gente tem a escolha de ficar muito preocupado, pensando em como vai ser o mundo para os nossos filhos lá, e aí isso daí vai tomar conta da gente. Ou a gente tem escolha de entender, cara, o que for o mundo, eu prefiro estar o mais preparado possível para o que der e vier. Não sei o que vai dar e não sei o que vai vir, né? Mas quando a gente consegue separar um pouquinho de coisas que a gente tem controle sobre, coisas que a gente não tem, isso começa a ficar mais fácil. De novo, não é tão simples assim só uma reflexão. É um negócio que ele requer prática, ele requer que você se relembre disso sempre. Eu gosto de ser muito cuidadoso nisso, senão parece autoajuda barata, né? Que é simples, fácil. Você dá um conselho e acabou, pronto. Não é. É um negócio que, eu tenho 28 anos. Se eu nunca ouvi falar disso, tem 28 anos da minha vida que eu vivi assim, interpretando as coisas desse jeito. Quantos anos vai demorar para eu mudar isso? Vai demorar alguns anos, mas se eu não começar, eu vou continuar desse mesmo jeito. Entendeu? Então, tem essa questão de que a gente tem que começar de pouco em pouco a encarar esse tipo de coisa. E aí, nesse papo, pandemia, vamos fazendo a analogia dos dois cenários. Pandemia está totalmente fora do nosso controle. Totalmente fora. O que a gente pode fazer no nosso controle? A gente pode se precaver, tomando todas as devidas medidas de higienização, né? A gente pode evitar contato com pessoas do grupo de risco e a gente pode aproveitar esse tempo para desenvolver o nosso negócio ou se desenvolver ou tentar reinventar. Foco aqui. Ou a gente pode focar na pandemia e ficar maluco vendo notícia e vai ficar maluco. Vai ficar. Justamente. Né? E aí, no mundo sem pandemia, a mesma coisa. Futuro, né? Não temos atuação sobre. Você pode sim estudar, você pode entender quais são as próximas tecnologias que são exponenciais e que podem tomar conta, que podem revolucionar o seu mercado e tal, mas ficar tentando adivinhar e se preocupar com aquilo ali não vai rolar. E aí, você estuda um pouquinho mais e você volta para o seu foco de atuação, né? Pô, o que eu posso fazer agora nesse sentido? O que eu posso fazer que está dentro do meu controle aqui para realmente tentar mudar alguma coisa? É o mais pronto possível para se adaptar da melhor forma, né? Exatamente, é sobre conseguir se adaptar nesses cenários. E aí, cara, aí assim, tudo que a gente está falando aqui, eu tenho a preocupação de parecer muito raso, né? Mas quando a gente fala dessa preocupação, ela tem que estar presente, a gente tem que, de alguma maneira, estar nos lembrando disso, mas não significa que a partir do momento que a gente sabe disso, a gente vai sempre pensar assim. Não significa. Sei lá, antes de começar, ontem a gente começou um curso novo na Zax, né, com novos alunos, e foi a primeira turma 100% online que a gente fazia. Né? Eu entendo perfeitamente disso, só que eu cheguei e eu me peguei em um momento do dia, cara, que eu tava martelando na minha cabeça, o que os alunos vão pensar de tal coisa, disso, daquilo, e eu tava preocupado e pensando, nossa, o que vai acontecer, e isso, e aquilo. Aí eu parei para pensar, eu falei, pô, vamos lá, vai, o que eu falo sempre pra galera, pros alunos, o que é ensinado nas Zax.
Eu tenho algum poder sobre a opinião dos alunos? Nenhum. Eu posso, talvez, com base no meu trabalho, influenciar uma opinião positiva. Então, deixa eu parar de me preocupar com esse negócio e me preocupar em como garantir que o conhecimento seja passado da melhor maneira. E aí, coincidentemente, ontem, eu consegui pensar em uma outra maneira para melhorar um pouquinho de uma parte da aula. A gente recebe feedback diariamente, né? E o pessoal adorou, cara. Então, de pouco em pouco, a gente vai se lembrando dessas coisas que a gente está super preocupado e que estão completamente fora do nosso controle, e a gente vai trazendo foco para o que a gente realmente pode alterar ou agir em cima disso, né? Afinal, no final das contas, muito do que acontece nas nossas vidas, até mesmo, possivelmente, mais da metade das coisas que acontecem nas nossas vidas, nas nossas empresas e nos cenários que a gente está inserido, são coisas que a gente não tem controle, mas eu penso que a gente controla o que a gente faz diante daquela situação, né? O que a gente faz diante do recebimento de um feedback, de um novo cenário, de uma crise, de inúmeras outras situações aí, né? Ou seja, existe uma porcentagem da nossa vida que a gente deve somente responder a elas da melhor forma, né? Se a gente tentar e pensar que a gente vai controlar 100% das coisas, é uma bobagem enorme na forma como eu vejo as coisas. E aí entra a questão do preparo. Estar preparado, como você bem disse, para que você possa enfrentar toda e qualquer adversidade, né? E óbvio que o preparo ele é a parte possivelmente mais difícil da coisa, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda ação, otimismo, direção e uma série de outros fatores. Mas sem preparo, eu acho que as empresas, as pessoas e as comunidades, elas tendem a se tornar irrelevantes num cenário cada vez mais duro, competido, né? Então, preparo é fundamental para que a gente possa vir a tomar toda e qualquer decisão da melhor forma possível. Uma maneira que eu tento encarar quando eu esbarro num desafio, claro que a gente falar sobre um assunto de equilíbrio, inteligência emocional, Desculpa. Tranquilo. Ele falar sobre isso é muito mais difícil do que implementar. É muito mais fácil falar do que fazer, claro, como tudo na vida. Mas tem uma forma que eu gosto, que eu tento trazer para mim, que é quando esbarra um problema, para não desesperar e não ficar ansioso demais. Que é o seguinte: esbarrou num problema. Você julga ser um problema. Você consegue alterar isso? Você consegue, de alguma forma, mexer, alterar, influenciar isso? Não. Se não consegue fazer nada, interferir em nada, não é um problema. Aquilo vai acontecer. Não consegue fazer nada. É aquilo. Tem que aceitar. E se você consegue fazer e mudar aquele resultado, então também não é um problema. Que você consegue interferir, consegue contornar a situação. Então, acho que quando sempre a gente esbarra num desafio, tem esses dois caminhos. Reforço que não são tão fáceis assim. Não. Ajuda. Legal. Realmente não vai ser um negócio fácil, mas é tão simples quanto esse raciocínio. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai fazer. Quanto menos a gente faz, menos a gente vai fazer. Então a gente precisa começar a fazer, para começar a encarar logo esses próximos desafios que a gente sabe que estão por vir. Ninguém aqui vive numa bolha, todo mundo sabe que vai rolar, vai dar problema, vai ter desafio. Então quanto mais a gente começar a se preparar, melhor vai ser. E aí uma ótima maneira da gente se preparar é com desafios pequenininhos. Lembra daquela questão da parede com vários tijolinhos? Se você não vai encarar direto aquela parede com uma porrada de tijolo, encara um tijolinho primeiro, mas encara. Né? Então, qual que é um problema aí, sei lá, uma conversa difícil que você quer ter com seu sócio sobre algum assunto? Isso é um problema pequeno, só que você encara da melhor maneira possível, se prepara para isso, vai lá e encara. Aí depois você encara outro. Enfim, você vai construindo essa confiança e essa coragem, né? Isso é um ponto super importante. E um outro ponto que eu queria falar, que o Du comentou, que provavelmente a maioria das coisas que a gente, ou mais de metade das coisas que a gente vive, estão fora do nosso controle, né? As coisas que acontecem e tudo mais. Se a gente for parar para pensar, as únicas coisas que a gente tem controle são as nossas próprias ações. De resto, nada. A gente consegue influenciar uma coisa ou outra, consegue influenciar, mas controle direto é só o nosso. De restante, nada. Né? Então, essa questão de identificar onde está o controle é super, super importante. E aí, aproveitando de novo um outro exemplo que o Du deu, que é a questão, sei lá, de um feedback, receber um feedback ruim. Você tem duas possíveis interpretações. Né? A primeira interpretação é que você fica putaço com esse feedback, né? E aí você deixa isso te consumir por 1, 2 dias lá.
Ou você pega esse feedback e fala assim, caraca, bicho, deixa eu entender o que eu fiz que fez aquela pessoa entender tal coisa, né? Então, talvez, realmente, talvez eu poderia agir de tal maneira, enfim. Você começa a pensar um pouquinho mais para melhorar a sua abordagem numa próxima, sei lá, numa próxima venda, numa próxima conversa, num próximo trabalho, enfim. E aí, nessa bifurcação dessas duas possíveis interpretações, o que define essa bifurcação é uma única coisa, a nossa percepção. A nossa percepção. Como que você interpreta as coisas? Então, assim, eu gosto muito de falar desse assunto, porque é meio que um superpoder que a gente tem nas mãos, cara. A gente não tem o superpoder de controlar as coisas, não tem. Mas a gente tem, entre aspas, esse superpoder de interpretar as coisas. Nós damos sentidos para as coisas. Então, se alguém deu um feedback ruim para você, se você está achando ruim, é porque você interpretou ele como um negócio ruim. Se você começar a se treinar para talvez enxergar isso como uma oportunidade, e aí é óbvio que tem os níveis de autocobrança e tudo mais, mas você tem esse poder de interpretar as coisas, né? E aí eu volto naquele papo que a gente falou, quanto eu interpretei as coisas dessa maneira há 28 anos, não fui ensinado esse tipo de coisa. Preciso começar a treinar, porque vai que daqui 28 anos eu melhoro. Você está disposto a isso? Vai que daqui 2, 3 anos. Você está disposto? E aí vai. Literalmente, Diego, você tem me falado aí, eu não sei, tá? Escrever isso, mas dizem que a palavra crise mesmo, em chinês, ela é a junção de 3 caracteres que são três caracteres: dor, perigo e oportunidade, né? Tudo depende da forma como você vai encarar essa crise, né? E a crise para cá a gente traz como feedback, como algo ruim que aconteceu no seu dia, na sua empresa, na sua comunidade, né? Então, ressignificados, de fato. Eu acho muito legal. Eu não falo chinês nem japonês, eu não sei. Nem eu só li já isso em ouvi algum isso aí lugar. também. É um conhecimento eu já li isso em algum lugar também. Depois vamos dar uma fuçada para ver se isso é real ou se é fake news. Vamos dar uma olhada. Eu acho que faz total sentido, velho. Faz total sentido. Né? E aí, cara, nesse ponto eu quero trazer, eu não sei se vocês conhecem, tem uma história muito legal, verdadeira, tá? Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele é austríaco. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? É um cara que, contando rapidamente para vocês, ele tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, Man's Search for Meaning. E esse cara tem uma história que eu acho no mínimo provocadora, no mínimo, tá? Ele é um psicólogo austríaco, ele passou por 4 campos de concentração nazistas, inclusive Auschwitz. Esposa grávida dele foi tirada dele, foi morta, mãe, irmãos, família inteira do cara foi dizimada pelos campos de concentração nazistas. E esse cara, ele sobreviveu, tá? Ele torturado e tudo mais, enfim, mas sobreviveu. E ele começou a trabalhar com essa questão de terapia, uma terapia comportamental, da psicologia como um todo, mas falando bastante da nossa maneira de interpretar as coisas. Porque ele falava assim, os caras podem fazer o que eles quiserem com o meu corpo, os caras podem fazer o que eles quiserem com todo mundo na minha volta, mas o jeito que eu vou interpretar isso e o que eu tô pensando, só eu posso. A gente olha e fala assim, caralho, é meio motivacional e tal, mas para pra pensar, se não é provocador, um cara tá sofrendo tanto que nem esse cara sofreu, e ele tem a capacidade de pensar assim. Por que eu gosto de trazer um exemplo de uma pessoa assim? Porque se esse cara teve a capacidade de pensar assim, num ambiente tão extremo que nem o que ele viveu, não é possível que, se a gente não se treinar, a gente não consegue ser, cara, 1/100º do que esse cara foi. Entendeu? Os problemas que a gente tem na nossa vida são mínimos ou inexistentes comparado com o problema, por exemplo, que esse cara viveu. Né? Mas ele fala bastante sobre essa questão de saber interpretar as coisas, de conseguir interpretar, de dar significado. Né? As pessoas não podem me machucar, a não ser que eu dê o consenso de me machucar a elas. Eles podem me machucar fisicamente e tudo mais, mas aqui, cara, quem manda sou eu. Então, quando a gente pega um negócio muito extremo assim, cara, pelo menos, eu gosto muito de me expor a esse tipo de coisa, no sentido de, cara, não é possível que eu tô reclamando tanto um probleminha assim, entendeu? Então, a gente começa a se desafiar. Eu gosto muito dessa abordagem de me desafiar, é algo que funciona muito para mim. Talvez não funcione muito bem para outras pessoas, mas para mim, cara, isso é um tipo de reflexão que não falta no meu dia a dia. Ô, Digo, vou te fazer uma recomendação, mas fica também para quem tá nos vendo aí. Tem um filme belíssimo que chama A Vida é Bela,
É um filme de 99, um filme italiano, se não me engano, que conta exatamente essa história de um pai judeu que carrega o filho para o campo de concentração, e ele traz todo esse ressignificado, né, pro momento que eles estavam vivendo ali. Eu não vou dar spoiler, mas é bem parecido com a história que você acabou me contando aí. Legal. Que o filme é um recurso visual ali que Sim, faz com que a gente possa compreender. Com certeza. A gente consegue compreender. Foi o filme, se não me engano, que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro. Porra. Legal, bacana, obrigado. Ô, Digão, e esse link que a gente está falando, cara, de inteligência emocional, de enfrentar esse mundão, enfrentar seus medos e tudo, está muito relacionado, cara, ao ambiente de negócio também, né? Que muitos empresários, segmentos aí que praticamente, vamos falar assim, foram muito mais afetados que outros, e empresas que fecharam portas e tudo mais. Então, como que você vê esse link entre a inteligência emocional e estar preparado, né? Às vezes, com certeza, eu vou dar a minha opinião aqui, eu acredito que as empresas fora as que não foram afetadas o seu segmento não foi tão afetado assim, mas as que se manteram de pé e estão abertas, estão trabalhando, estão se ressignificando, estão se inovando, com certeza são aquelas que têm o seu líder talvez com mais inteligência emocional, e com certeza estar preparado foi algo que eles estão fazendo há tempos. Não era uma empresa que estava possivelmente numa zona de conforto, que estava tranquila, não preciso mexer em nada, está tudo bem, né? Então, enfim, eu acabei dando um pouco minha opinião aqui antes de te passar a pergunta, mas como que você vê isso um pouco, cara, essa relação entre a inteligência emocional e as empresas hoje, empreender e estar com a empresa aberta e estar se desenvolvendo, ressignificando e inovando? Legal, cara. Uma interpretação legal que eu até não comentei no começo, mas eu acabei me recordando aqui agora, de o que não é inteligência emocional, também não é sobre ter resposta para tudo, né? Tem momento que às vezes vai dar merda, cara, vai dar merda, e assim, putz, não tinha o que fazer para evitar. Por exemplo, uma pandemia dessa. Imagina mesmo, vamos supor, tá, Matheus? Mesmo cara, vamos pegar um exemplo que está muito afetado, velho, eventos, a empresa que eu tenho, ou até vai um restaurante que não tem, que não consegue, é que o restaurante consegue se capacitar um pouquinho pelo delivery, ele tem pelo menos uma saída, mas que não é suficiente para todo mundo, tá? Mas vamos pegar o exemplo de eventos. Para pensar numa empresa que ela consegue, uma empresa que ela é liderada por uma pessoa com altíssima inteligência emocional, e aí acontece um negócio desse de pandemia, o primeiro a parar é o evento e o último a voltar vai ser o evento, porque você vai juntar o quê? 500, 1000 pessoas num lugar? Depois de uma pandemia dessa, você tá maluco? E aí como que um cara desse faz, se ele não consegue rentabilizar? Né? Então, em alguns momentos, a merda acontece, cara. Não é sobre a gente ter resposta para tudo e tudo mais, é sobre a gente saber se adaptar melhor ao momento. E aí, pode ser que o adaptar melhor seja assim, perder o menos possível. Né? Porque não tem como você ganhar naquele momento, cara. Não tem o que você fazer. Não tem. Então, isso assim, obviamente em momentos extremos como esse. Mas eu concordo muito com o que você está falando dessa questão são pessoas que já estavam preparadas. Eu não tenho a menor dúvida. Isso aqui é até intuitivo a gente chegar e falar que as pessoas, por exemplo, dentre todos os restaurantes que estão sendo prejudicados com essa pandemia, os que menos estão sendo prejudicados são os que têm as melhores pessoas no controle, com toda certeza. Com toda certeza, não tem a menor dúvida. E aí entra uma questão super importante, que é um conceito que eu chamo de construir antes de precisar. Né? Nada mais é do que eu prevenir é melhor do que remediar. Né? Então, assim, quando a gente está falando de construir antes de precisar, isso na aula das AXS a gente fala algumas perguntas assim para os alunos. Alguém aqui acha que até o final desse ano não vai viver nenhum problema, nem pessoal, nem de relacionamento, nem de trabalho? Todo mundo fica quieto, todo mundo acha que vai viver. Né? Alguém aqui tem certeza que vai encontrar problema? Todo mundo faz assim. Né? Aí você fala, pô, se todo mundo tem certeza, se é certo que você vai ter um problema, por que você não começou a se preparar agora para esse problema que vai vir? Né? E aí você começa a se preparar, então, sei lá, vamos pegar o core de um restaurante. Vendas, né? Ele tem que ter um canal de vendas muito, muito importante, isso obviamente tirando a questão de vigilância sanitária e a qualidade do produto. Né? Vendas, ele tem que ter. Custos, ele tem que ter uma estrutura enxuta e organizada. Né? Tem algumas coisas que ele precisa ter que, se ele tivesse preparado antes, ele poderia estar perdendo menos. Não é que ele estaria salvo do coronavírus,
mas ele estaria numa posição não tão ruim quanto a que ele está, ou só um pouquinho melhor pelo menos. E aí, em momentos como esse, é que essas migalhinhas, entre aspas, valem muito a pena, né? Porque, querendo ou não, é um mês a mais que a gente consegue sobreviver para pagar as contas. Quem está empreendendo sabe muito bem disso, de como que é, de como que funciona. Então, inclusive, a gente tem um podcast que fala sobre isso, né? A reflexão, a brincadeira sobre isso é o seguinte: não seja resiliente só. Resiliente é aquela pessoa que apanha, mas consegue ficar de pé, né? Resiliente é aquele negócio que você tira ele do estado normal, pensa numa mola, né? E depois ele volta para o estado normal dele. Por que a gente não tem que ser só resiliente? Porque a gente não pode voltar para o estado normal, velho. Não pode. Se a gente tivesse se preparado antes, a gente não estaria tão ruim. Então a gente tem que voltar melhor. E aí entra um conceito que chama antifragilidade, né? Que é você se beneficiar do caos. E aí conecta tudo com aquilo que a gente está falando de ressignificar um pouco as coisas. Não é fácil, mas existe toda essa conexão. Então, apareceu um problema, coronavírus. Cara, foi uma merda? Foi, desculpa. Você vai ser impactado? Vai, desculpa. Não tem como, ninguém tem resposta para isso. Agora, você tem um negócio, você tem uma oportunidade na mão. Por pior que seja essa situação, por pior que ela faça você, sei lá, ela faz você demitir 80% da sua força de funcionário, famílias que contavam, pô, beleza. Infelizmente não tem o que fazer nesse momento. Mas tem uma coisa boa que esse negócio está te trazendo. Uma oportunidade para você enxergar como que a sua empresa poderia estar melhor preparada para essa crise, né? Onde você está sofrendo mais? Pelo amor de Deus, ataca isso, porque uma próxima crise vai vir, né? Ou aprende isso para um próximo negócio, se esse falir, para um próximo negócio ou para um próximo momento da sua vida. Enfim, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando essas lições. E aí entra a questão de construir antes de precisar, né? Se a gente esperar precisar, não vai construir a tempo, vai dar ruim. É que nem a inteligência emocional agora, a gente precisa da inteligência emocional agora. Não vai. O primeiro recado que a gente dá nas aulas é o seguinte: galera, vocês não vão sair daqui inteligentes emocionalmente, vocês vão sair daqui prontos para colocar tudo em prática e construir inteligência emocional. Né? Eu penso sobretudo que isso que você tem dito aí sobre líderes capazes, instruídos e que possuem um nível de inteligência emocional bacana para se gerenciar o negócio, eles são aqueles líderes que de alguma forma inspiram e criam culturas, né, e filosofias dentro das empresas em que eles lideram, a ponto de fazer com que aquela organização seja uma organização que tenha como direcionamento a mudança constante, a mudança de ter que construir sempre cada vez mais e todos os dias. Uma corporação que tem a consciência de que ela precisa evoluir, que ela tem que estar preparada, seja lá para o que for, né? Isso não então, os líderes, né? Isso de uma forma... Justamente, para todos os colaboradores, cara. Essa cultura empresarial, ela afeta todo mundo, afeta possivelmente até mais os colaboradores, né? Das empresas. Que é onde você tem a oportunidade do intraempreendedorismo, né? Dos colaboradores criarem soluções também para a própria empresa, né? O líder, ele está ali pronto, ele tem que ter toda a sabedoria de trazer isso e aplicar da melhor forma, mas a 3M faz muito isso, né, Diego? Você trabalhou lá. Às vezes a ideia veio lá do cara do chão de fábrica que estava lá varrendo o chão. E ele deu uma puta ideia, porque ele está inserido no processo, ele está inserido dentro da filosofia da empresa, né? E isso te transforma, às vezes, num excelente produto, numa inovação, e a ideia vem, cara, você está cercado de pessoas. Não é só você também que tem que ter a brilhante ideia, você tem que estar preparado, mas também, se você preparar a sua equipe, elas vão te trazer as ideias também, né? Cara, super legal essa reflexão que vocês trouxeram. Pode falar, Adu. Eu ia dizer que a empolgação de fazer as coisas acontecerem somente momentaneamente, ela é passageira e ela é inerte, sabe? Enquanto que a cultura e a filosofia, uma vez instaladas nas empresas, ela é ativa, ela é produtiva e ela é constante, sabe? Penso que existe essa diferença fundamental das empresas que estão em constante movimento e que, de alguma forma, sofrem menos em um período de crise como esse. E sofrer menos não quer dizer que não vai sofrer, mas elas estão um pouquinho mais preparadas para lidar com essas situações, né? Edu, eu achei muito legal essa reflexão que você trouxe, cara, porque eu vou compartilhar o meu ponto de vista com vocês, tá? Um negócio que eu aprendi na 3M e na BRF é o seguinte, cara, a escadaria se lava de cima para baixo. Ou seja, o exemplo ele tem que vir primeiro de cima, né? Se a gente não tem um líder, né,
que ele passa o exemplo de como que tem que ser esse comportamento, toda a cadeia dali para frente ela está comprometida no sentido de não dá para depender do líder, do cara que está à frente de tudo isso. Então, aí entra o que o Du comentou, que sim, o líder ele tem que ser uma pessoa que ele tem que estar muito mais preparada. Esse cara ele tem um fardo muito maior, né? Porque não é só o dele que ele tem que lidar, ele tem que lidar com o dele e dar o melhor exemplo para os outros. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, cara. Tem que vir um exemplo de cima porque isso motiva. Agora, um outro ponto que eu acho que é essencial, e no meu ponto de vista é a principal coisa que deveria ser levada em conta nesse momento, é um negócio que a gente chama de princípios. Tá? Então, você encontrar pessoas que tenham os mesmos princípios que os seus. Né? Nas AXS a gente brinca um pouquinho, a gente fala que os princípios são como se fossem o nosso filtro de cagadas. Né? Porque se a gente tem os nossos princípios bem definidos, a gente não se expõe a situações que estão contrárias a esses princípios. Ou a gente não lida com pessoas que estão contrárias a esses princípios. Ou a gente não contrata pessoas que estão contrárias a esses princípios. E aí a gente começa a formar um ambiente muito mais homogêneo. Né? Então, lidando com pessoas que estão com os princípios alinhados com os seus. Não é fácil. Eu não tenho essa experiência de recrutamento e seleção de pessoas com isso. O que eu tenho é, por exemplo, uma pouca experiência conversando com possíveis sócios, por exemplo, da Escola AXS. Né? Então, o sócio que eu tive, infelizmente, ele teve que sair por motivos pessoais, tá? Mas a gente até hoje é super amigo e é um cara total alinhado nos princípios que a AXS tinha. Total. Inclusive, as portas estão abertas para ele no futuro, que ele comentou, enfim. Cara, encontrar pessoas com os mesmos princípios, eu acredito muito que propicia tudo a rodar de uma maneira mais natural, cara. Sei lá, é que nem um carro com um único combustível, você joga um outro combustível no meio. Vai dar merda, meu irmão, em algum momento. Em algum momento vai dar ruim. Então, eu gosto muito de fazer essa reflexão de princípios inicialmente. Eu acho que é a base de tudo. Tem um velho sábio, que eu não sei quem é agora, que fala que é preferível atrasar a vitória do que profanar o valor. Muito bom, cara. Muito bom. Acho que vai um pouco no sentido aí de cultura e etc. Total cravado, cara. Pô. Total demais. Bom papo, Digão. Excelente, cara. Estamos aqui com 50 minutos. Parece que passou um minuto só, cara. Pô, cara. Passou 50 minutos, cara? Passou, cara, mas a gente... Que gostoso, porque... Quando o papo é bom, ele passa rápido, assim. Que legal. Total, cara. Total. Mas, Digão, você queria comentar mais alguma coisa? Quer expor mais algum ponto? Eu quero aproveitar esse papo. Eu gosto sempre de trazer algumas reflexões, né? Tipo assim, alguns takeaways, no sentido de, cara, leva um aprendizado bom aí. Né? Que muita gente, eu acho que já deve ter ouvido esse tipo de coisa, mas não leva muito a sério. Então, aquela reflexão de resiliência e antifragilidade, eu acho que é super importante. Então, assim, as coisas vão voltar ao que a gente está chamando de um novo normal, mas vão voltar. A gente não vai ficar numa quarentena pro resto da nossa vida. Não vai. Muita coisa vai mudar? Vai. Mas muitas oportunidades também vão aparecer, certo? Então, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, isso eu ouvi de um mentor aí, é a seguinte, cara, as próximas oportunidades que vão se abrir, elas vão me encontrar mais preparado ou igual eu estava antes? E assim você vai ter uma noção de como que você aproveitou e está aproveitando o seu tempo. Né? Então, eu acho que essa reflexão constante é essencial para todos nós, todos. Perfeito, só finalizar com essa aí. Nunca o darwinismo foi tão forte. Exatamente. Mas demais, cara. Justamente, não. Acho que, excelente, mais uma vez, não, o darwinismo não quer dizer o mais forte, né? Mas sim o mais adaptado, de fato. É isso. Excelente, Digão. Cara, queria aqui, em nome da O3 e do Papo de Inteligência, agradecer a tua ilustríssima presença aqui, cara, compartilhando com a gente um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo. Para mim, com certeza foi, que eu falo pelo Du, pelo Vina também, mas para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Então, fica aqui meu sentimento de eterna gratidão, cara. Imagina, gratidão enorme também por ter sido convidado. É muito gostoso, um papo com amigos mais do que tudo, né? Em que eu ouço as reflexões de vocês também e a gente vai aprendendo junto, cara. Isso é sensacional. Me convidem para outras iniciativas que eu tô 100% portas abertas aqui e vamos manter esse contato aí sempre. Fechou? Muito obrigado aos três aí pelo convite, gente.
Ô, Digo, prazer em revê-lo, querido. Sempre bom falar contigo. Sai desse papo maior do que a gente entrou, com certeza. Com certeza, recíproco. É tempo de compartilhar. E que isso se torne eterno. É isso. Legal, um abraço, querido. Um grande abraço para você. Bom te ver. Valeu, gente. Um abração. Digo, um abraço.